Quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de 1 João, essa epístola tão maravilhosa. Estamos agora chegando ao 4º capítulo, estamos debruçados a cada dia mais apaixonados pela epístola de João e também a intencionalidade de Jesus do Evangelho de Lucas. Que coisa linda, extraordinária vermos o mestre da intencionalidade nos ensinando a cada dia, a como nos movimentos dos encontros, ele destila a sua graça, o seu amor, ele faz com que o nosso olhar, as nossas lentes, a lupa, que olhamos o texto, nos permita ver como o Senhor Jesus é gracioso nos seus encontros. Isso é um chamado para mim, é um chamado para você, é um chamado, é uma convocação. E eu quero pensar nessa noite sobre o tema ousadia que supera o medo, que é justamente o dia 30 da nossa jornada, no nosso livro 40 dias intencionais. E a palavra do Senhor, então, em 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Lucas 5, de 27 a 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que lindo ver que o apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que teve a capacidade de recostar a cabeça sobre o peito de Jesus, aquele que ouviu as batidas do coração de Jesus, aquele que era o discípulo mais próximo, aquele que era o discípulo mais conchegado, ele recebeu de Jesus as revelações dos últimos tempos. O discípulo mais íntimo, o Senhor lhe revelou os segredos do coração. Eu quero ser esse discípulo mais íntimo de Jesus. E você? É interessante que, dominado por esta avenida central do amor, onde não pode haver desvios, atalhos, João agora faz uma afirmação contundente. Ele diz que o amor expulsa o medo. E é bem sabido de todos nós, queridos, que todos nós temos, em alguma área da nossa existência, nós temos os nossos medos, as nossas entrevistas, a primeira entrevista do nosso emprego. Eu me lembro quando, no primeiro trabalho que eu tive, lá no Rio de Janeiro, quando lá cheguei, eu fui limpar o chão da biblioteca e guardar livros empoeirados da biblioteca do Seminário do Sul. Quanto medo de atender o primeiro cliente ali daquela biblioteca, que na época era a biblioteca de maior volume de livros da América Latina. Professores, mestres, doutores passavam por ali. Ali foi a escola da minha vida, o lugar onde limpava o chão, guardava livros,
mas também era enriquecido com o saber ali dentro daquela biblioteca. Quanto medo nós temos quando nós nos aproximamos de alguns desafios. E quando nós vivemos a intencionalidade, quando estamos rompendo com os nossos paradigmas, os nossos padrões, aquilo que muitas vezes exerceu um cárcere na nossa existência. Nós ouvimos de João agora, que quem vive no medo não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus expulsa o medo. Quem conhece a Deus vive no amor. O ambiente daquele que é íntimo de Deus é a expressão máxima, é o amor que é materializado com atitudes, com ações, o amor não verbalizado, não falado, o amor falado também. Em contrapartida, João, ele vai dizer no outro momento que não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. Que as pessoas que se encontram conosco vejam em nós o amor. João está dominado por essa verdade, que aquele que anda com Deus, aquele que segue a Deus, não consegue ser indiferente, não consegue guardar no coração a mágoa, não consegue guardar o rancor, libera o perdão logo. Aquele que vive no amor, é como se João estivesse dizendo para nós aqui, aquele que experimenta Deus na sua vida, ele já escreve uma carta de amor, antes que o fato ocorra. É assim, meus irmãos, que pensa o servo de Deus. Ele não espera o erro para ver se ele será aquele que vai liberar a graça, liberar o perdão, não. Quem vive no ambiente do amor, já vê pelas lentes do amor. Entre mim e ti está o amor de Jesus, está a pessoa de Jesus. Faça assim com o seu irmão, esse exercício nessa noite. Entre mim e ti está Jesus. Ele é o filtro, ele filtra as nossas imperfeições, as nossas falhas. Entre mim e ti está a graça, entre mim e ti está a misericórdia. Nós nunca podemos nos esquecer que a palavra misericórdia, ela tem uma raiz no latim, miseres, de miséria, córdia, de coração. Significa sentir com o coração a miséria alheia. O sentido etimológico da palavra miséria é sentir com o coração, córdia, cardia, do grego, miseres, a miséria. Quando nós não vemos o próximo através dessas lentes, nós não conhecemos o que é o Calvário. O cristão que não consegue amar como Jesus amou o próximo, não conhece o que é a cruz, não experimentou do sangue, ainda não provou do dom celestial, como vai dizer Hebreus capítulo 6, depois que vocês provaram o dom celestial, creram na palavra da verdade, a Bíblia vai dizer em Hebreus 6 que é impossível que caiam de novo, estariam levando Jesus ao vexame da cruz, vai dizer o autor da carta aos Hebreus. Conhecer o amor é expressar o amor, e por falar em amor, Jesus agora, aquele que é o mestre da intencionalidade, ele já havia passado lá por Nazaré, foi expulso de Nazaré, porque lá esteve na sinagoga de Nazaré, lá foi dado o livro de Isaías, capítulo de número 61, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas aos cativos, aos presos, pôr em liberdade aqueles que estão cativos, dar vista aos cegos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele abre aquele livro de Isaías 61, porque era muito comum darem oportunidade aos irmãos ali na sinagoga, Jesus é expulso de Nazaré, ele vai para Cafarnaum, e nós estamos acompanhando nos 40 dias intencionais, os movimentos de Jesus, partindo dali. É muito interessante essa expressão de Lucas, partindo dali. Partindo dali, ele está no movimento.
é um gerúndio particípio. Jesus está numa intensidade de intencionalidade. Ele está em movimento, porque ele não pode parar. Ele está andando e partindo de cada lugar. Ele já esteve ali para curar a sogra de Pedro. Ele já se encontra com os discípulos na praia, se encontra com Pedro. Pedro, ele quando vê Jesus ali o chamando e dizendo para ele: lança as redes do lado direito. E Pedro obedece: olha, nós aqui a noite inteira tentamos e não conseguimos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. E ele então lança as redes e os peixes vêm, porque todo aquele que obedece a Jesus vai viver multiplicação na sua vida em todas as áreas. Você obedece a Jesus? Você obedece mesmo? Aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração na palavra, aquilo que o Senhor tem destilado no seu coração através das Escrituras, você tem sido um amante da palavra de Deus? Ah, meus irmãos, vocês são culpados disso. Eu estou amando mais as Escrituras por causa de vocês. Sobre mim tem uma grande responsabilidade: amar a palavra, pregar a palavra, anunciar a palavra. Como Deus nos últimos dias tem gerado no meu coração um amor maior pela palavra por causa de vocês. E eu quero muito que você não tenha a palavra de Deus como um mantra. Ela é aberta no Salmo de número 91, que não vai expulsar nada na sua vida, a não ser que você tenha essa palavra, como o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E Lucas vai narrar esse encontro, quando Pedro vai dizer: afasta de mim, eu sou pecador, eu sou um miserável pecador. Pedro deixa as redes, e partindo dali, Jesus agora se encontra com Levi. Após ser batizado, o Espírito Santo vem sobre ele. Lucas narra tudo isso. Ele é tentado, ele passa pelos 40 dias de jejum e oração, ele é tentado, e agora ele se encontra com Levi. Um dado cultural que você não pode deixar de anotar. Anote e finque no seu coração nessa noite. Cafarnaum, Cafar, aldeia, Naum, um nome, a aldeia de Naum, ela tinha naquela época um centro de uma alfândega, a chamada coletoria. E algumas versões vão dizer alfândega, outras versões vão dizer coletoria de impostos. Para atender a multidão de pessoas que passavam por Cafarnaum, era impossível ter apenas um publicano cobrador de impostos. É impossível. Às vezes quando você lê o texto, você acha que era somente um. Mas eram cerca de 200 que ficavam sem a direita, sem a esquerda. E as pessoas tinham que passar por ali para pagar os seus tributos. Quantos eu disse que estavam ali em Cafarnaum? Quantos publicanos, coletores de impostos? Quantos? 200. Mas o texto me diz, em Lucas 5, a palavra do Senhor me diz, verso de número 27, Jesus saiu e viu um publicano. Quantos homens Jesus viu? Um. Sabe o que eu aprendo aqui nessa noite, querido? Eu aprendo que viver essa intencionalidade e essa ousadia que supera o medo, é preciso entender que é uma questão de escolha. Em primeiro lugar, eu quero pensar nesta verdade: Jesus está aqui, e Ele está olhando para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Ele olhou para você, Ele olhou para a sua casa, e se o Senhor visitar a sua casa hoje, no meio de tantas pessoas, a Bíblia diz que então o publicano Levi o chama para um banquete.
Jesus gostava de uma comida, não gostava? E ele vai comer agora na casa de um publicano. Eu acho que é por isso que a PIB JC gosta tanto de fazer comida nas células, porque Jesus gostava de uma festa. Como que você imaginava Jesus na festa? De cara fechada, sisudo, observando as pessoas? Não, tomando as crianças no colo, deixai vir as minhas criancinhas, abraçando, dançando, porque era uma cultura judaica, feliz da vida. Ele gostava de festa. A Bíblia diz que houve um banquete, por causa de uma escolha. Sabe por quê, querido? Deus não te escolhe por sua capacidade, Deus não escolhe por sua habilidade, Deus escolhe você por sua disponibilidade. Se Deus ele olha para você nessa noite, e Ele tem a capacidade de perscrutar, Ele tem a capacidade de analisar o seu coração, as motivações do seu coração, que ninguém sabe. Ele sabe quem você é. Ele sabia quem era o publicano Levi, pecador, cobrador de impostos. Ele quebra um paradigma naquela época, para que ele olhe para os pobres, olhe para os ricos, e veja que ele se assenta com todos, ele não faz distinção de pessoas. Eu me lembro do meu chamado, em 1997, eu comecei a acordar de madrugada, e sentir uma grande paixão pelas almas perdidas. Na verdade, eu ia para a escola, e os meus colegas, a linguagem deles, a fala deles, a conversa deles, o diálogo deles sobre pornografia, a conversa sobre festas, a conversa sobre ficar, aquilo foi gerando no meu coração um mal-estar. Eu fui sentindo o quanto as pessoas estão morrendo. Eu comecei a acordar de madrugada. Eu acordava assustado e tinha um sentimento de que os meus amigos estavam morrendo e indo para o inferno. Eu comecei a levar a minha Bíblia para a sala de aula. E comecei, na hora do recreio, a abrir a Bíblia, e eu lia para mim mesmo. Deus já tinha me visitado naquela época e falado assim para mim: você não pode ser um crente 007. Você é um crente 007, que ninguém sabe que você é cristão. E eu comecei a abrir. Foi muito interessante, porque os meus amigos começaram a se aproximar de mim, e a falar: Marcos, o que você tem para nós hoje aí? E eu fui sentindo uma responsabilidade. Eu tenho que ter uma palavra. Que palavra que eu vou dar? Eu comecei pelos Salmos. E todo o recreio, grupos, pessoas começaram a sentar perto de mim. Quando eu vi, eu estava com uma célula no recreio. Hoje, quando eu vejo esses meninos fazendo célula no IFES, célula no AP, célula no Renato Pacheco, célula nas escolas, eu digo: essa é a geração que foi chamada pelo Senhor Jesus. E eu me lembro como se fosse hoje, quando Deus falou fortemente ao meu coração: eu quero você, eu quero você. Eu me sentia tão pequeno, estava estudando para medicina, eu queria ser médico. Meus pais investiram na minha vida tudo que eles tinham. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu, saindo daquela escola, fui pela Avenida Minas Gerais, e aquela crise: eu sou ou não sou chamado pelo Senhor? E eu vi um homem, assim como Jesus viu um homem. Eu vi um homem parado no sinal.
E eu disse para Jesus assim, para Deus: Deus, se eu realmente sou chamado pelo Senhor, eu vou chegar perto daquele homem ali. Eu vou dizer: bom dia, Jesus te ama, como está a sua vida com Deus? E se ele aceitar Jesus hoje, eu vou largar tudo e vou me render e vou dizer: eu vou ser um pastor para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi quando eu me aproximei dele, ele estava num sinal, fumando um cigarro, e eu disse: bom dia, Jesus te ama, como está a sua vida com Deus? Aquele homem olhou assustado para mim e falou: menino, o que você está falando isso para mim? Eu falei: porque Deus me incomodou para vir aqui e te falar do amor dele. Ousadia que supera o medo mesmo. Ao me aproximar dele, e ele disse: rapaz, por que você está falando isso comigo? E ele, em lágrimas, joga o cigarro fora e diz assim: eu estava aqui esperando o próximo carro que iria passar, e eu iria me jogar nesse carro, e você vem me perguntar como está a minha vida com Deus. Ele virou para mim e falou: você é uma resposta de Deus para mim. E eu disse para ele: não, você que é a resposta de Deus para mim. Você é a resposta. Como é o seu nome? Ele disse: João. Foi a primeira e a última vez que eu vi o João na minha vida. Eu falei: meu amigo, eu preciso ir para casa, Jesus te ama, procura uma igreja, Deus te abençoe, eu preciso correr. Eu fui para casa, corri, cheguei para minha mãe. Naquela época minha mãe conseguia ajoelhar, e eu falei: mãe, Deus me chamou para a obra, e eu preciso ir, mãe, eu não posso hesitar, mas eu não tenho como casar com a Kelly, eu não tenho dinheiro. E ela disse: se Deus está te chamando, meu filho, Deus proverá. Mãe, assim como Deus sustentou você e o papai durante esses anos todos, e nada faltou, eu tenho certeza que Ele vai me sustentar. E foi então quando eu disse: Kelly, você quer casar comigo? Ela olhou para mim de cima e embaixo. Eu falei: eu não tenho, eu estou igual João e Silas, né? Pedro e João, quando chegaram no templo da Porta Formosa: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Eu te dou meu coração, eu te dou a minha vida, tudo que tenho. Eu te falo, eu já conheci mulheres que amam, mas uma mulher que ama igual a Kelly, eu desconheço. Porque eu virei para ela e falei assim: topa juntar dinheiro comigo? Ela falou: sim, mas como? Se tem roupa que é usada e você não usa mais, vamos comigo para o mercado de Governador Valadares, vamos vender roupa lá às 5 horas da manhã no mercado? Ela falou: você está maluco? Eu falei: eu sei que você adora um maluco, se você casar comigo, você adora um maluco. Vão comigo? Vamos. Mas quem vai nos levar? Aí eu falei: a sua mãe, a minha sogra. E foi então quando a minha sogra, eu consegui convencer ele, falei assim: olha, eu quero casar com a sua filha, só que eu não tenho dinheiro nenhum, mas eu quero casar com ela, e quero juntar dinheiro vendendo roupa usada. E ela falou: você, rapaz, serve para casar com a minha filha. E a minha sogra pegava o Corsinha dela, 97, que ela tinha tirado 0 naquela época, e ia comigo às 5 horas da manhã para o mercado de Governador Valadares. Chegava lá, ela ficava observando, e eu começava já a ir nas bancas, falava: eu tenho roupa aqui, é roupa usada, mas olha a qualidade dessa roupa, experimenta, olha aqui, veja em você. E eu não aceitava voltar sem nenhuma roupa.
Eu tinha que voltar sem roupa. Aliás, eu não aceitava voltar com alguma roupa. Eu tinha que voltar sem nenhuma. E aí, quando fechava o negócio, umas eram 20, outras eram 10, outras eram 5 reais. E quando estava fechando a conta, essa eu faço por R$1. Eu faço e fecho aqui. E não é que a mulher casou comigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela junto. Quando eu cheguei no Seminário do Sul, em 1998, há 25 anos atrás, eu tinha uma geladeira, um fogão e um colchão. Até rimou. Você casaria assim, minha irmã? Fala sério. E eu fiquei devendo para ela a lua de mel, porque o negócio foi assim, foi uma lua de mel assim, a trancos e barrancos. Mas Deus foi tão bom comigo, tão bom, que ao longo de 25 anos eu fui pagando essa lua de mel em prestações. Eu vi um homem, disse Jesus. Lucas, eu vi um homem. Porque a escolha de Deus não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Se você está esperando as coisas se tornarem a situação melhor para você responder o chamado de Deus, não é assim. Deus não esperou Levi ajustar a sua vida. Jeremias, a palavra do Senhor nos diz: antes que saísses da madre eu te escolhi, te santifiquei, as nações eu te dei por profeta. Olha que coisa extraordinária. O Salmo de número 139, a Bíblia vai dizer isto: como eu fugirei do Senhor? Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor está. Se eu tomar as asas da alvorada, ali o Senhor está. Tal conhecimento é para mim sobremodo excelente. Quando eu era uma substância informe, o Senhor já havia escrito no teu livro todos os meus dias. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor te viu também, e o Senhor te escolheu também. Não foi apenas a mim, o Senhor escolheu Levi, o improvável Levi. O Senhor escolheu você. Não é sorte, é propósito. Não é sorte. Quantas pessoas morreram no dia que você nasceu? Quantas centenas de pessoas ao redor do mundo morreram no dia que você nasceu? Quantas pessoas tiveram enfermidades e já morreram, e você está aqui hoje vivo? Porque Deus não te dá a sorte dele, Deus te dá um propósito. Deus te chamou, Deus me chamou. E assim como a Bíblia vai narrar em João capítulo 1, lembra do encontro de Pedro? É muito interessante porque quando Jesus ele é apresentado por André, o irmão de Pedro, lá em João capítulo 1, verso de número 42 em diante, é muito emblemático aquele encontro, porque quando Jesus se encontra ali com Pedro, ele diz assim: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Pedro. Sabe o que Jesus, ele marca aquela geração ali de Pedro? Dizendo o seguinte: tu és Simão, eu conheço o seu presente, eu sei quem você é, eu sei da sua história, eu sei das suas crises, dos seus medos hoje, eu sei de tudo que você passa. Você é filho de Jonas. Algumas versões traduzem filho de João e Jonas, a mesma coisa. Você é filho de João. É como quem diz assim: eu conheço os traumas da sua casa, eu conheço o seu passado, as marcas que foram impressas ao longo da sua história, aquilo que foi motivo de dissabor, de tristeza, de mágoa, de ressentimento. Eu conheço, você é filho de João. Eu conheço a casa da dor, eu conheço o seu lar, eu conheço quem você foi, filho de João. Passado, presente, mas o futuro. Jesus diz assim: mas tu serás chamado Pedro. O seu nome é Petros, é pedra. Você tem um nome, você tem uma marca do presente, um medo.
você tem o passado da história regressa, mas você tem um futuro brilhante, Pedro. Vem comigo e eu te farei pescador de homens. Deus está chamando novamente o Levi deste tempo, o Pedro deste tempo. Deus está chamando a sua igreja para se render, para largar as redes, para largar a banca. O texto vai nos dizer, queridos, que ele largou tudo. Ele deixou tudo, ele deixa a banca, ele deixa tudo para seguir Jesus. É muito interessante ver aqui. Então, Levi levantou-se, verso de número 28, deixou tudo e o seguiu. Segundo lugar, um Deus que te conhece. Um Deus que conhece a sua vida, um Deus que conhece a sua história, um Deus que te chama pelo nome. Eu aprendi na palavra de Deus que quando alguns personagens bíblicos Deus chama duas vezes. Adão, Adão. É como quem diz, é com você mesmo, não tenha dúvida, eu estou te chamando. Adão, onde estás? Você acha que o Deus onisciente, ele não sabia onde Adão estava? Você acha que você pode esconder o seu pecado para Deus? É muita tolice do ser humano achar que ele pode se esconder de Deus. Aqui Deus não vê. Deus não vê o meu passado, Deus não vê o meu pecado. É tolice do ser humano achar que Deus não vê. Deus diz, onde estás? Esse onde estás na teologia significa o seguinte: eu te dei um propósito, eu te fiz a minha imagem e semelhança. Onde estás naquele propósito original, Adão? Você se ausentou, você ignorou a minha ordem. Onde estás? O mesmo Deus que perguntou para Adão está perguntando nessa noite: onde você está no propósito original? Onde você se encontra no chamado de Deus para a sua vida? Deus chama Samuel, chama algumas vezes, Samuel, Samuel. Deus chama um Saulo, Saulo, Saulo. É para reafirmar e dizer o seguinte: olha, eu sei quem você é você mesmo, não tenha dúvidas, eu estou chamando o seu nome. Essa é uma geração, eu creio, pastor Caian, pastor dos nossos adolescentes, que Deus vai levantar uma geração de muitos pastores, profetas, servos do Senhor Jesus e de muitos missionários, que não terão a vida por preciosa, conquanto que se cumpra com alegria a carreira e o ministério que receberam do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele viu um homem, ele viu um publicano, no meio de muitos publicanos, Deus escolhe Levi. Não adianta correr. Mas em último lugar, Deus não chama os desocupados. Deus chama trabalhadores. Ele estava trabalhando, Levi estava na banca, trabalhando. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não posso responder a Deus agora, o Senhor está me chamando, eu não posso dizer sim para Ele agora, sabe por quê? Eu estou muito ocupado. Se você não serve na sua empresa com excelência, se você não serve na sua escola com excelência, se você não serve naquilo que você faz, o pouco que você tem nas suas mãos para fazer, você não serve para ser um chamado por Deus. Aqueles que fazem com excelência tudo aquilo que Deus te deu a capacidade de gerir, de ser um gestor, de ser uma figura aonde você se encontra, faça com excelência. Honre a Deus com as suas primícias. Honre a Deus com o primeiro, como o primeiro na sua vida sempre. E você vai ver, porque na verdade todos que estão aqui nessa noite são missionários do Senhor Jesus. Só que você tem ali um disfarce de médico. Você tem um disfarce de advogado. Você não é advogado, você é um missionário. Porque aquele que foi imbuído do chamado divino, na verdade, ali, ele faz do seu trabalho
uma oportunidade para o quê? Semear o reino, ser a voz de Deus. Eu pergunto para você nessa noite, qual é o som que os seus vizinhos estão ouvindo a seu respeito? Qual é o som que está ecoando da sua casa? Há muitas pessoas que dizem assim, eu não tenho um chamado, mas você que é homem, você tem um chamado do sacerdócio dentro da sua casa. Meu irmão, o dia que a sua esposa abre a Bíblia dentro daquela casa é uma bênção. Mas o dia que você, marido, homem de Deus, que tem um chamado de Deus, você abrir a Bíblia, você vai expulsar todas as trevas daquela casa. Quem sabe Deus está chamando aqui os levis deste tempo, os homens deste tempo, sabe para quê? Para lançar sobre ele todo o medo, essa ousadia, essa intrepidez de abrir a palavra. Quantas vezes você teve a oportunidade de abrir a palavra dentro da sua casa e você não abriu? Sabe por quê? Você quer uma palavra mastigada, fácil, que ouve. Agora eu quero ver Deus levantar aqui os levis, que vão chamar Deus para um grande banquete, vão abrir a palavra. Banquete é isto, é palavra de Deus dentro de casa. E eu quero ver, querido, a sua casa, os seus filhos voltando para o Senhor Jesus, os seus filhos dizendo assim, sabe o que eu vou falar? Sabe o que eu vou fazer? Eu não quero que meu filho ganhe dinheiro, não, eu quero entregar meu filho hoje para o reino, eu quero entregar meu filho para ele ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Quanto mais nós pensarmos nas coisas da terra, e Paulo diz isso aos Colossenses, pensai nas coisas lá do alto. Só que nós somos uma geração vibrada nas coisas da terra. Sabe o que é a nossa geração? Apaixonada pelas coisas da terra. A gente quer juntar tesouros na terra, mas Deus está chamando você, assim como chamou Davi. Ele estava ocupado, era pastor de ovelhas. Moisés, antes de ser pastor de ovelhas, ele era um comandante do exército egípcio. Deus chama homens. Abraão era um homem de negócios. Eu gosto de dizer isso. Abrão, pai exaltado. Deus coloca uma letrinha no nome de Abrão, que fica Abraão. Ele passa a ser o pai de uma numerosa nação. Deus está chamando aqui você para ser pai e mãe de muitos filhos na fé. Pergunta para o seu irmão assim, você quer ser o pai de uma numerosa nação? O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Deus está te chamando. Você quer ser pai de quantos filhos? Você quer ter filhos na fé? Você quer ter filhos na fé? Você vai destilar o amor de Deus em quem? Deus chama pessoas responsáveis. É muito interessante porque o texto diz, segue-me. Sabe qual é o significado do segue-me aqui? Acompanhar. É pisar onde ele pisa. Segue-me. Nós seguimos a um Deus que ele dá o destino. Ele que mostra o caminho. Nós somos uma geração, a geração que Deus está chamando hoje, uma geração que o Senhor está chamando para não ter vontade própria. Sabia que quando você entregou a sua vida para Jesus, você entregou as suas vontades para Ele? O dia que você entregou a sua vida para Deus, você deixou de ser dono da sua própria vida. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus ser dono, é porque está faltando um real encontro com Jesus. Se Ele não é dono das suas vontades, Ele não é Senhor, concorda? Quando o judeu convertido agora, ele diz, Iesu Christos, Kurios. Ele diz no grego, Iesu Christos, Kurios. Jesus Cristo é o Senhor. Ele está afirmando para ele, que faz muito sentido as palavras, que Jesus domina o seu coração. E seguir a Cristo é abrir mão da própria vontade. É você dar a Ele as rédeas da sua vida, para Ele guiar.
é não fazer aquilo que desejamos, nos tornarmos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. É preciso aprender a confiar em Deus. Este é um tempo que Deus vai tirar daquilo que está no baú da sua história, muitos talentos, porque falar de um Deus intencional, é falar de um Cristo que vai em direção a uma multidão, mas Ele escolheu um homem, Ele escolheu uma vida, e Ele escolheu você, Ele escolheu você, Ele escolheu você, Ele está escolhendo você para cumprir o seu papel nessa noite. O Senhor está chamando você, uma geração, para compor músicas, sim, louvado seja o nome do Senhor. Deus está chamando uma geração para fazer a diferença nas universidades, para fazer a diferença nas escolas, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está chamando a sua casa nessa noite, e sabe, as pessoas vão começar a ouvir da sua casa um som, as pessoas vão começar a ouvir da sua casa, que lá há um eco diferente, que quando você traz uma palavra, quando você diz ousadamente, quando você, ou com ousadia, lança fora todo o medo, diz bom dia, Jesus te ama. Vamos treinar aqui juntos? Bom dia, Jesus te ama. Vamos treinar mais uma vez? Bom dia, Jesus te ama. As pessoas começaram a acostumar. Quando eu disse, olha, se eu ver uma pessoa na rua, se eu sentir que eu preciso orar por ela, eu falo, posso orar por você aqui? Pessoas começaram a narrar para mim esses dias, pastor, lembrei muito de você. Sabe por quê? Eu vi uma pessoa na rua, eu me encontrei com ela e disse assim, eu posso orar por você? Tem um maior e melhor presente que você pode dar para uma pessoa do que uma oração por ela? Deus está mexendo com o nosso amor. Deus está dizendo para cada um de nós, olha, eu vou destilar em cada um de vocês da minha graça e do meu amor. Vocês vão ser tão cheios da minha presença, cheios da minha graça, cheios da minha autoridade, cheios do meu amor, que você vai exalar amor, vai exalar perdão, vai exalar graça. As pessoas vão se aproximar de você e vão dizer assim, o que aconteceu com esse vizinho? O que aconteceu com esse irmão que sai com a Bíblia na mão para ir para a igreja? Ele esteve no monte da transfiguração, alguma coisa aconteceu com ele. Deus está chamando o mesmo Jesus de Levi, passa hoje por nossa banca. Estamos trabalhando, muito ocupados, né? Mas o Senhor chama trabalhadores nessa noite. Feche os seus olhos, nós vamos orar. A nossa geração será uma geração que vai marcar as outras gerações, porque aquele cristianismo frio, indiferente, que vivíamos em torno de nós mesmos, precisa ter um fim. Você precisa dizer hoje para Jesus assim, basta, basta, eu quero mais de Ti. Pode me usar, Senhor, com os meus talentos. Comece a desenterrar os talentos. Comece a colocar o violão para fora. Comece a colocar a sua voz para fora. Comece a colocar a sua ousadia, que suplanta todo medo, nas mãos de Jesus. E dizer para Ele, eu quero, Senhor, ser usado na minha geração. Enquanto estivermos adorando ao Senhor, eu vou orar ao Senhor. E se você se sente nessa noite chamado, comissionado, seja para um ministério, para uma área, seja para a sua casa, para a sua célula, algo que Deus está fazendo nascer hoje na sua vida, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, Pai nosso que está no céu,
Obrigado porque Tu és nosso. Tu não és um Deus exclusivo de alguns, Tu és nosso, o Pai, o Abba. E não há outro nome mais lindo para Te chamar nessa noite do que Abba, Paizinho querido. O Deus que chama. Não adianta se esconder no ventre de um peixe, o Senhor acha. Amém. Não adianta se esconder numa caverna, o Senhor vai lá e diz: Amém. o que fazes aqui, Elias? Não adianta se esconder entre as tendas, o Senhor chama: Saulo, Saulo, a quem me persegues? O Senhor está chamando nessa noite os Jonas, o Senhor está chamando nessa noite os Saulos, o Senhor está chamando nessa noite os Jeremias, o Senhor está chamando os Josés do nosso tempo, os Moisés, os filhos das águas. O Senhor chama, o Senhor é aquele que capacita. Mas eu não sei falar, eu sou gago, vai dizer Moisés, mas eu vou colocar a palavra, e você vai chegar lá e vai dizer assim: eu sou, mandou dizer, eu sou. A autoridade que vem dos altos céus para a sua vida. Se você se sente assim chamado nessa noite para um ministério específico, o ministério da obra do Senhor, levanta a sua mão bem alto onde você está. Se você está se sentindo chamado, Deus abençoe a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Uma geração está se levantando nessa noite, Deus abençoe. À medida que você está erguendo a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente, no nome do Senhor Jesus, pode vir, sem medo, ousadia que supera o medo. Ousadia e intrepidez, o Senhor está chamando uma geração que não tem a vida por preciosa, conquanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. E como será? Eu não sei, querido, é com Ele, porque Ele é o Jeová Jireh, o Deus que tudo provê, o Deus que faz, o Deus que abre portas, o Deus que realiza. Vamos adorar, vamos consagrar talentos, vamos consagrar o nosso trabalho. Mas eu aprendi hoje que eu sou um missionário, e eu estou disfarçado de advogado, de mestre, de professor. Aleluia. O Senhor está chamando nessa noite. E viu um publicano, viu um homem. Ele te vê nessa noite.